Grande problema não é o trauma que você sofreu, mas o seu desamparo ao lidar com ele. Eu aposto que você deve ter vivido situações na sua infância que você resolveu cuidar sozinha, que você resolveu não contar para ninguém, que você resolveu ser forte e resolver aquilo da sua maneira, seja calando, seja agindo, seja buscando depois na vida adulta formas de reparar aquilo que te doeu na infância. E aí eu trago um exemplo meu. Quando eu tinha 6 anos de idade, a minha irmã de 3 anos faleceu. Depois, mais tarde, já com 20 e alguns anos, né, eu fui, descobrir através da constelação que eu, enquanto criança, tentei ser forte e sofrer aquele luto sozinha. Eu tentei proteger a minha mãe, eu tentei não ser mais um problema para ela, eu tentei absorver o luto de toda a família e carregar aquilo em mim. E aí depois, na vida adulta, eu comecei a ter uma série de problemas, de sintomas, e aí eu fui, graças a Deus, olhar para isso através da constelação e eu pude ver quantas dores eu estava carregando que não eram minhas. Quantas posturas eu adotei ali na infância, naqueles primeiros anos da minha vida, e o quanto isso ainda me governava. Então, aquela menininha que acreditou que tinha que ser forte, que tinha que resolver sozinha, que não podia dar trabalho para ninguém, era o que estava por trás de muitas ações minhas como adulta. Então, eu senti, inclusive, né, no meu puerpério, né, quando a minha filha nasceu, ainda eu tive aquela postura, ainda tentei ser forte, tentei resolver tudo sozinha. E até hoje eu ainda me pego com essa postura, mas hoje eu tenho consciência e eu tenho meios para agir de forma mais consciente, para escolher como eu quero me posicionar. E pode ser que você tenha tido outros tipos de sofrimento. Algumas pessoas sofreram abusos, outras sofreram rejeição, outras sofreram bullying, outras viram ou presenciaram coisas ruins ou difíceis e muitas delas, né? Muitas crianças, e talvez você tenha uma vivência assim, escolheu calar, escolheu sofrer isso sozinha. E isso a criança faz cheia de boas intenções. A criança faz por quê? Ela não quer trazer problemas para os adultos, ela não sabe quais serão as consequências disso. Por exemplo, outro dia eu atendi uma mulher que ela sofreu um abuso na infância e ela sofreu esse abuso por uma pessoa da família por muito tempo e ela morria de medo de contar para os pais dela, com medo de que o pai dela fosse brigar com aquele homem e que aquele homem pudesse matar o pai dela. Veja como a criança cria cenas fantasiosas na sua mente, outras de que tinha medo que o pai e a mãe brigassem, ou que as pessoas não acreditassem nela, ou que a família se voltasse contra ela. Então, a criança, ela cria na sua mente um cenário fantasioso e ela escolhe, e vejam, é uma escolha inconsciente, mas ela escolhe sofrer sozinha, sofrer calada, sofrer tudo nela, ao invés de deixar com cada pessoa daquela situação a sua parte no problema. Então, eu trago esse assunto aqui porque não dá para a gente voltar no passado e mudar as escolhas que a gente fez lá, mas é possível hoje você trazer para a consciência aquelas dores que você tentou guardar e esconder, para que a partir disso você possa adotar uma postura diferente. Porque enquanto algumas pessoas tentaram ser uma criança muito forte e seguem nessa postura de força e dureza, outras pessoas se machucaram, se enfraqueceram, tentaram ser fortes e hoje essa força lhes falta, né? Então, quantas pessoas, eu digo que é a matemática da vida, né? Se eu tento ser forte em um lugar de vulnerabilidade, que é, por exemplo, a infância, uma hora a conta vem, uma hora essa fraqueza ela chega. Então, pessoas que às vezes se sentem travadas no trabalho, com dificuldades no casamento, que morrem de medo em relação à vida dos filhos, porque não colocam a grandeza do adulto à frente das suas escolhas e são muito mais governadas por aquilo que lhes doeu, por aquilo que lhes feriu no passado. E aí, quando eu trago essa fala, né? O problema não é o trauma que você viveu, e sim o desamparo. Imagina que você quebrou o braço. Imagina que eu quebrei esse osso do braço quando eu era criança. Eu fui andar de bicicleta e quebrei esse osso. Eu posso chegar em casa e falar que eu quebrei o osso, daí eu vou ter o amparo, eu vou no hospital, eu vou engessar, eu vou operar, vou fazer seja lá o que for, ou eu vou escolher sofrer sozinha. Eu calo, eu escondo, eu não busco amparo para resolver o meu problema, e esse osso
Ele vai curar, só que ele vai curar da maneira errada. Talvez ele vai ter uma calcificação indevida, talvez ele vai ficar, sei lá, com alguma anomalia, ou seja, as consequências vêm. Então veja que o problema não é quebrar o braço, o problema é não ter amparo para resolver o problema. E da mesma forma, aquilo que você viveu. O problema, o trauma em si, aquilo que te fizeram, sim, pode ter sido muito ruim, mas o problema é como você lidou com isso, quais as consequências que você teve de ter falado disso ou de não ter falado, né? Então, o que eu trago é esse momento, ok, né? Eu não tive o amparo na hora certa, não calcificou direito lá atrás. O que que a gente pode fazer hoje para corrigir isso? Porque muitas vezes essa dor mal curada, ela segue trazendo consequências até hoje. E hoje é o momento de você parar e olhar o que lá atrás foi negligenciado em você ou por você quando criança e que precisa ser olhado por você como adulto. Não no objetivo de mudar o seu passado, mas no objetivo de fazer um talho, um ponto de, né, de mudança e dizer, ok, daqui em diante, quem eu vou escolher ser? Porque certamente esse trauma, ou esses traumas que você viveu e você carrega, te determinaram em muitos aspectos da sua vida, mas não precisam mais te determinar. Então, eu sei de onde eu vim e o que eu vivi, mas tendo isso dentro de mim, curado e acolhido, quem eu escolho ir sendo a partir de agora? Então, este vídeo é um alerta, né, para que você olhe para aquelas suas questões da infância que ficaram ali mal cicatrizadas, principalmente para que os seus filhos não queiram abrir essas feridas e dar a você a oportunidade de dar a isso uma história diferente, porque isso, infelizmente, é muito comum. Por isso que eu digo que questões como abuso e várias outras, elas são muito mais sistêmicas do que sociais, porque isso está dentro do sistema familiar. Se você viveu isso na infância, certamente isso já fala de um padrão do seu sistema que não foi curado, que você já repetiu. E você acha que o extremo zelo e cuidado com seus filhos vai fazer com que essa história pare, quando na verdade essa história será interrompida. Quando você parar e olhar para aquilo que te doeu, para as tuas histórias, para as tuas dores, justamente para liberar os seus filhos dessa repetição. Porque são coisas diferentes. Eu cuidar e zelar pela segurança dos meus filhos é uma coisa. Eu olhar para a história dele com medo de que eles repitam aquilo que me machucou é totalmente diferente. Então, que você possa, como adulto ou adulta que você é, fazer esse momento de parar e olhar para aquilo que hoje te dói e para que através da constelação você possa descobrir quais são as raízes dessa questão e assim se liberar para escrever uma história diferente.